amado, ó Deus querido, fala através da Tua palavra e gera pela Tua palavra fé. E por meio da fé, que venha à existência aquilo que todavia não existe. Milagres, sinais, que prodígios, que maravilhas ocorram no nosso meio. É o que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu convidaria você a abrir a tua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 6. No versículo de número 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Houve algo que Jesus viu naquelas vidas, naquelas multidões, que tocou profundamente na alma do Senhor Jesus. E ele se compadeceu. Ele se compadeceu em mais de uma ocasião. A Bíblia nos fala que Jesus se compadeceu. E se compadeceu das multidões. Em uma delas diz, e curou a todos. Mas o que terá acontecido? O que Jesus viu naquelas multidões para que ele as enxergasse como ovelhas que não têm pastor? Eu quero simplesmente meditar rapidamente com vocês isto. Veja, se você ler o texto por completo, em questão, o contexto no qual o versículo que acabamos de ler registra os fatos que aconteceram naquele dia. A Bíblia diz que os apóstolos chegaram até o Senhor Jesus, relatando tudo que havia acontecido, e Jesus disse: vamos para um lugar deserto, a fim de descansar. Porque, acrescenta o texto, eles não tinham tempo nem de comer, porque muitos eram os que iam, vindo e indo. Então, Jesus entrou naquele barco com os seus discípulos e foram para um lugar deserto, mas muitos, ao verem, correram. A Bíblia diz que eles correram a pé e chegaram antes de Jesus e os seus discípulos naquele lugar, vindos de diversas cidades. E quando Jesus então desembarcou, a primeira coisa que aconteceu é que Jesus tinha um plano. O plano era ir para um lugar deserto, para ele e os seus discípulos terem um merecido descanso. Esse era o plano de Jesus. Você concorda comigo? Mas quando Jesus chega ali, o plano de Jesus, e é estranho falar assim, se viu frustrado. Por quê? Porque as multidões foram para lá.
Ah, meus irmãos, nós fazemos tantos planos, nós fazemos tantos projetos, nós executamos tantos planos e muitas vezes nós também nos frustramos porque não alcançamos o objetivo do que planejamos, do que projetamos, do que desejamos. E como Jesus lidou com aquela frustração? Ele se compadeceu daquela gente e passou a ensinar, passou a cuidar deles de uma forma como o bom pastor que dá a vida pela ovelha. Só o bom pastor sabe tratar. E a Bíblia diz que, seguido a tudo isto, houve o milagre da multiplicação dos pães. Ele ainda os alimentou, ele ainda deu a toda aquela multidão um milagre. A multidão foi surpreendida por um milagre naquele dia. Agora, a pergunta permanece: o que Jesus viu naquela gente que levasse o Senhor a se compadecer e encará-los como ovelhas que não tinham pastor? Venha comigo, por favor, ao Evangelho segundo Mateus, ao capítulo de número 9, e nós veremos a resposta a isto. No versículo 36 do capítulo 9 do Evangelho segundo Mateus, lemos: vendo ele, a saber Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O que Jesus viu? A aflição e o cansaço daquela gente. Gente cansada. Eu me pergunto, será que nós temos tido, como a Bíblia diz, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Será que nós temos permitido que o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou, não usurpou ser como Deus, mas humilhando-se, sofreu até a morte, obediente e morte de cruz? Será que nós temos guardado o mesmo sentimento que houve em Jesus? Será que em nossos dias nós estamos olhando as multidões e nós estamos percebendo a aflição das multidões, o cansaço das multidões? E veja, Jesus passou a ensiná-las, mas não somente isso, Jesus as alimentou. As multidões em nossos dias estão extremamente aflitas e extremamente cansadas. E nós temos que passar a ensiná-las o Evangelho do Reino de Deus. Foi o que Jesus fez. Mas Jesus não fez só isto. Jesus, a Bíblia nos diz, ele alimentou, pelo sobrenatural, ele alimentou as multidões. E para alimentá-las, ele fez algo de especial. Volte comigo a Marcos, capítulo de número 6. E veja, versículo 35.
Declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já é avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele, lhes respondeu: dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo, responderam: 5 pães e 2 peixes. E então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva. Em um outro texto vemos que eles se sentaram em grupos de 50 em 50 e de 100 em 100. Aliás, nesse texto mesmo que nós vemos isto. E o fizeram repartindo-se em grupos, como eu disse, de 100 em 100, de 50 em 50, e tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou-os, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que distribuíssem a todos, e repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Tremenda história que em João vemos que Jesus ainda acrescenta um detalhe: me compadeço dessa gente que há 3 dias me ouve. Jesus não somente desistiu do seu descanso, mas veja que Jesus Cristo, que precisava também descansar, que precisava também comer, porque veio em carne, porque era homem, Jesus continuou ministrando 3 dias aquelas multidões. E mais do que se alimentar, de preocupar-se de se alimentar, ele preocupou de alimentar as multidões. Eu oro ao Senhor para que Deus nos devolva esse espírito, este sentimento que houve em Cristo Jesus, de se compadecer. Por quê? Porque as multidões estavam exaustas, as multidões estavam aflitas. E, meus amados irmãos, esta é a característica da nossa sociedade em nossos dias. A nossa sociedade está exausta e a nossa sociedade está aflita. E nós devemos ensinar a esta sociedade. Jesus ensinou, e Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Descanso para as vossas almas. Uma multidão exausta, uma multidão aflita, precisa daqueles que são mansos e humildes de coração, daqueles que têm o mesmo sentimento, e agora eu diria o mesmo espírito, que havia em Cristo Jesus, para que eles também, aprendendo de nós, tenham descanso. Para que nós, ensinando a eles, tudo o que o Senhor nos tem falado, eles alcancem descanso.
e possamos, pelo sobrenatural de Deus, estender a eles um milagre que a multidão necessita. E não simplesmente dizer que eles possam ir pelo caminho e que cada um resolva o seu problema. Não, temos que nos envolver. Dai vós mesmos a eles de comer. Não temos como. Ele fará que nós tenhamos. Amém? Senhor nosso Deus, nós entregamos esta curta meditação e pedimos, ó Deus, que Tu operes hoje aqui, que realizes a Tua obra, que atendas as orações feitas neste lugar. No nome de Jesus Cristo, para a honra, glória e louvor do Senhor Jesus, é o que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém, Pai.